dia, bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que esteja na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Amém? Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Abençoado Deus, amado Deus. Querido Deus, eu entrego esta live a Ti. Que o Senhor me faça, Senhor, a ser boca do Senhor, para que as pessoas venham a entender que o Senhor é o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor é o poderoso Deus, amado Deus. Obrigada, Senhor, porque mais um dia nós estamos aqui, mais um dia eu estou aqui com o Senhor para fazer essa live. Em nome de Jesus, gratidão, Senhor, muita gratidão. E essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Aleluias, aleluias. Seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville, Igreja de Jesus, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Essa igreja, ela é para você fazer parte e não somente participar e não somente vir frequentá-la. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus, amado Deus, o Senhor é maravilhoso, maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor está aqui conosco e eu tenho certeza disso. Aleluia. Mas hoje, o tema de hoje é paz sob pressão. Amém? Nós temos que encontrar a paz aonde nós tivermos a pressão. Mas é a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz que não existe em nenhum lugar, somente em Jesus. Amém? Mas antes de ministrar a palavra, eu quero estar aqui dando alguns recados dos nossos cultos, nossos próximos cultos que nós teremos aqui na igreja. O próximo culto vai ser amanhã, quinta-feira, que é o culto de oração, que é 7 horas da manhã. Amém? E também, no sábado, haverá o culto da Nação Jovem, que é às 19 horas. No domingo, haverá o culto profético, amém? Às 9 horas. E nós teremos o pastor Eliel, amém? Conosco na nossa igreja, no domingo. E na próxima terça-feira, haverá o culto de avivamento, que é às 20 horas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o endereço da igreja, ela fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Mas se você não consegue chegar presencialmente, temos o canal da igreja, que é IEJN Alphaville, o canal do YouTube, que você consegue assistir lá os cultos, tá bom? Mas seria melhor você ir à igreja presencialmente e receber a palavra lá, e receber lá o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas então vamos aqui para a palavra, que o tema é paz sob pressão. Amém? E a palavra ela está lá em João 14, 27, que diz assim, ó: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Então, esse é Jesus dizendo pra gente, né? Que ele deixa a paz dele conosco. Amém? E como é que é ter a paz de Jesus sobre uma tempestade, por exemplo, né? A paz de Jesus sobre uma tempestade
né? Porque é igual aquela palavra, né? Que ele estava no barco e ele precisava atravessar e ele começou a ter tempestade e ele estava dormindo. Essa é a paz que nós temos que ter. Amém? Havia uma tempestade, mas ele estava dormindo. Enquanto os demais discípulos estavam desesperados, ele tinha paz e ele estava dormindo. E é essa paz que nós temos que ter. Amém? É a paz que diante das tribulações dessa terra, porque Jesus disse que nós teremos tribulações e que nós teremos tribulações, mas Ele estaria conosco. Amém? Então, por que não confiar na paz do Senhor Jesus, se Ele vai estar conosco o tempo todo? Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. O Senhor, Ele está conosco o tempo todo. E diante dessa paz que o Senhor nos mostra, é uma paz que quanto mais a gente busca Ele, mais nós sentimos a paz. Amém? E nós temos que entender que qualquer situação, não é uma situação, uma situação de um diagnóstico difícil, uma situação de golpe, de financeira, porque assim, a paz que o mundo nos dá é aquela paz assim, por exemplo, se a gente tem dinheiro, a gente tá sossegado, né? Então a gente tem dinheiro para pagar as contas, para comer. Mas é uma paz que o mundo dá, é uma paz assim, momentânea, né? Que aí você tem o dinheiro, você tem a paz, mas aí depois que acabou o dinheiro, aí você já fica nervoso, estressado porque você acabou o dinheiro. Amém? Então, a saúde é a mesma coisa. De repente você tem saúde, aí você descobre um diagnóstico, aí você já perdeu a paz, aí você já começa a ficar estressado, nervoso, porque deu algum diagnóstico errado, em diagnóstico que você não está aceitando na sua vida, que você tá nervoso, tá ansioso, porque você tá com medo de morrer, entendeu? Mas a gente tem que entender que, por exemplo, Jesus, ele sabia o dia e a hora que ele ia morrer, entendeu? Então, naquela tempestade, ele não ia morrer. Então, por isso que ele estava descansando, né? Nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos morrer, mas nós temos que ter a consciência de que nós temos que nos preparar para isso. Amém? Porque quando nós morremos, não acaba aqui na terra. Entende? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver o que Deus tem para nós. Nós temos que viver o que Deus tem para nós. E não o que o mundo tem. Nós temos que viver o que o Deus tem para nós. E aí, o que nós temos que viver? O que Deus tem para nós, mas também nós temos que estar aprendendo e fazendo a nossa parte de cristão, né? Ensinando a palavra às pessoas, ensinando que é o Senhor que é o Senhor da nossa vida. Amém? Não é outras coisas, e sim o Senhor. Ensinando as palavras do Senhor, ensinando como Jesus era. É isso que nós temos que ensinar. Amém? Para as pessoas. E então, com isso, a gente ensinando que a paz do Senhor está conosco, que a paz que o Senhor nos dá é uma paz dele, porque nós sabemos que quando ele está conosco, ele está cuidando de nós. Amém? Ele está cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Amém?
Então, nós sabemos disso. Então, nós temos que entregar isso a Ele. Então, aí diz aqui também, ó, quer ver, ó, 1 Pedro, versículo 7, que diz assim, ó: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, ou seja, nós temos que entregar a ansiedade, né, de um diagnóstico difícil, de uma vida financeira difícil, e falar: Senhor, eu confio no Senhor. Está entregue nas tuas mãos. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai fazer a obra. Não sou eu. Por exemplo, se você não, ainda que nem como eu, a minha casa ainda não está totalmente servindo ao Senhor, mas eles estão entregues ao Senhor, é Ele que vai fazer a obra, porque transformar é obra dele, não é nossa, né? Nós temos que ser transformados para que eles vejam que nós somos transformados, mas às vezes as escamas, né, são tão grandes nos olhos que às vezes as pessoas não veem a transformação da gente. E perece, entendeu? Porque aí quem vai tratar vai ser o Senhor, entendeu? Ele que vai tratar, ele que vai curar, ele que vai mudar a mentalidade. E cada um precisa passar por um processo, né? Não é porque assim eu passei por um processo que todos os outros não vão passar também. Então, porque como cada um é difícil, né? Eu sei porque eu também era difícil, né? Eu tinha umas escamas, que eram umas escamas complicadas nos meus olhos, que eu vim prestando atenção no decorrer da minha vida, e já era para eu ser cristã desde os 18 anos, que Deus me tava ali atrás de mim, já. Mas por conta da resistência, por conta das escamas, da religiosidade, ele teve que fazer coisas, eu tive que passar por processos. Porque assim, poderia ser por amor, mas foi pela dor. Amém? Então, não tem o que fazer. Então, nós temos que passar, porque é o que nós temos que fazer. É assim que Deus vai transformar a gente, né? Ele tenta te transformar pelo amor, mas, né? Como você é uma pessoa difícil de se lidar, muitas das vezes tem uma resistência, tem resistências religiosas, né? Então, tem crenças limitantes, então é uma resistência. Então, isso vai colocar a gente à prova, vai colocar no processo. Amém? Então, e ele vai me lixar, né? Assim como o vaso do oleiro, que o oleiro tá lá fazendo o vaso e ele lixa, ele vai... Aí o vaso vai quebrar, né? Na mão do oleiro. E aí o Senhor... E aí o oleiro vai, pega de novo o barro e faz outra vez. É assim o Deus, né? Deus não vai quebrar a gente, mas Ele vai transformar a gente, né? Ele vai no processo, Ele vai lixando, Ele vai moldando. E é isso que Ele quer, que a gente seja como Ele. Amém? Então a paz do Senhor que nós temos que ter é a paz que excede todo entendimento, que é Jesus. Então é a pessoa de Jesus que tem a paz. Amém? A paz, está na pessoa de Jesus, e não no mundo, e não no sentimento de ter paz. Não, não. É a paz de Jesus, é a paz de Jesus.
Porque assim, às vezes quando você tem contas a pagar e você não tem dinheiro, às vezes você não tem nada para comer em casa e você não tem dinheiro para comprar. E aí o que você tem que fazer? Senhor, me dá a sua paz. Eu sei que o Senhor vai prover e confiar nele. Amém? Isso já aconteceu várias vezes comigo. De eu não ter nada ali para comer, tipo, não ter um pão, mas o Senhor proveu. Amém? O Senhor me deu trabalho naquele dia, o Senhor me deu estratégia, alguém veio aqui e me ajudou, minha mãe, meu pai me deu alguma coisa, mas eu estava em paz, porque eu acreditei nele. Amém? Eu acreditei nele, eu confiei nele. E eu sei que ele vai prover sempre. Amém? E é isso que importa. Glória a Deus, porque é essa paz que a gente tem que sentir. A paz que o Senhor nos dá, o Senhor Jesus. E é por isso que a gente tem que entregar tudo para Ele. Tudo, filhos, entrega para Ele, sabe? Coloca nas mãos dele. Se o filho tá dando problema, dificuldade, coloca nas mãos dele. Ele vai mudar. Amém? Ele vai mudar. Pode ter certeza. Glória a Deus, aleluia. E fica essa palavra aqui para você no dia de hoje. Porque em entender que a paz que nós temos que ter não é um sentimento. É a pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai misericordioso, que o Senhor esteja aqui nessa oração. Nesse momento que eu vou orar pelas pessoas. Orar para que as pessoas tenham paz. Tenham a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. A paz que o Senhor nos dá. A paz que no meio da tempestade o Senhor está lá. A paz que no meio do diagnóstico o Senhor está. Porque é a pessoa do Senhor. Porque é o Senhor que é a paz. Glória a Deus, aleluias. Amém e amém. Glória a Deus, Senhor. Senhor, que essa live seja para o Senhor, que essa live venha trazer muitos testemunhos e que o Senhor leve ela para onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Se você gostou da live, você compartilha, você segue nas redes sociais, você me segue e você curte, amém? Para que as redes sociais entendam que você gostou e entregue para mais pessoas, que esse é o objetivo, amém? Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Então, que a paz esteja com você, a paz de Jesus esteja com você, que é a pessoa de Jesus, esteja com você, amém? Glória a Deus, aleluia. E um bom dia, e que seu dia seja maravilhoso, e que tenhamos um dia de muita provisão, de muita prosperidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.